Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó. A Salmodia é a arma do monge do cantochão do século VI a IX, de autor anônimo, né? O contexto foca o cantochão antes em 1400 a.C. Uma tamborita de argila da antiga cidade de Ugarit, no norte da Síria, registra um hino de um culto religioso com notação musical fragmentária. Entre 200 a.C. e 100 d.C., achada num túmulo perto de Éfeso, na Turquia, a canção de Cícilo é a mais antiga composição musical completa com notações. Depois, entre 1562 e 1563, o Concílio de Trento da Igreja Católica proíbe cantar os ornamentos medievais do cantochão medieval conhecido como sequências. De 1896, os monges da abadia beneditina de Solesmes publicam o Liber Usualis, tentativa de devolver ao canto gregoriano, distorcido por séculos de uso, um texto mais puro e padronizado. A igreja cristã se iniciou como seita judaica, e assim a nascente liturgia, as formas de serviço da nova fé, compartilhava muitos traços do culto judaico com uma repetição falada ou cantada da escritura e das orações. Especificamente, os cristãos enfocaram alguns tipos de observância, como a recreação da última ceia, que mais tarde se tornaria a missa, o canto de salmos e a leitura de escrituras e orações para marcar os dias santos e as festas da nova igreja. Com o tempo, esses ritos evoluíram para o ofício divino, a liturgia das horas, a base do culto diário católico, né? Será também do canto de ritos e do repertório ampliado da missa também, né? O cristianismo se espalhou a partir da Terra Santa e com ele seus ritos e cerimônias celebrados em línguas diversas nas comunidades onde se enraizou, como o aramaico na Palestina e o grego em Roma. Em resultado, diferentes estilos de canto se desenvolveram, como o moçárabe na Península Ibérica, o galicano na Gália Romana e o ambrosiano a partir de Santo Ambrósio, um bispo de Milão do século IV. Inclusive, foi ele o responsável pela conversão de Santo Agostinho. Nessas primeiras liturgias, só os cantos da romana e da ambrosiana sobreviveram de forma reconhecível. Eles se tornaram conhecidos como cantochão, em latim cantus planus. Pela simplicidade de suas melodias sem acompanhamento, cantadas num ritmo livre, semelhante à fala, refletindo a prosa não metrificada das orações, salmos e escrituras. Essa música, embora sem estrutura, seguia em grande parte o antigo sistema modal grego de oitavas de 7 notas, com 5 tons e 2 semitons, e consistia em 2 tipos de canto, o responsorial e o antifonal. O primeiro envolvia cantos solo mais elaborados, com uma resposta do coro. Os cantos antifonais, em que o coro e a congregação alternavam o canto, consistiam em melodias mais simples. Essas formas eram compartilhadas pelo cantochão romano e ambrosiano, mas o ambrosiano tinha a progressão de notas mais suave e era mais dramático que o romano. Ele também fazia uso maior do melisma, em que uma série de notas era cantada com uma sílaba, estilo ainda presente na canção do Oriente Médio e da Ásia. Em meados do primeiro milênio havia milhares de cantos para os diferentes ritos. A questão da variedade de estilos e tradições foi enfrentada por Gregório I, o Papa que viveu o Gregório Grande, Gregório Magno, Papa de 590 a 604 d.C., que queria unificar a prática litúrgica. Ele consolidou a música do rito romano e disse que incentivou a Schola Cantorum, a escola de coro papal, para fazer justiça ao repertório que se desenvolveu. Dizem, inclusive, que ele capava os rapazes para eles ficarem com vozes agudas, os cantores, castrava. Dizem também que o canto, a salmodia, o ritmo, o canto gregoriano, ele foi primeiro cantado muito nos prostíbulos. Esta escultura de madeira de 1500 mostra Santo Ambrósio em seu estúdio. O bispo de Milão defendia o hino ou a canção sagrada como parte central do culto na igreja. Relacionado a esse assunto estão o Micrologos, o Magnus Liber Organi, a Missa de Notre Dame, o Canticum Canticorum e o Grit Service.
Este canto gregoriano, o Ad Cantandus, hoje precisamos cantar, de São Tuotilo, monge irlandês do século X, tem neumas nas linhas superiores e texto em latim embaixo, né? Sobre o repertório ampliado, sob a regência de Carlos Magno, né? Entre 742 e 814, o primeiro sacro imperador romano, os cantos romanos foram combinados a elementos do estilo galicano, também de uso comum. Essa coleção expandida criou a base do canto gregoriano, que se mantém no âmago da música da Igreja Católica. O canto-chão também foi o alicerce da música medieval e renascentista e de sua notação, baseada em pautas e neumas ou notas de cantos escritos. Falar sobre a missa foi somente no século XI, ou ainda depois que a missa alcançou sua forma final, como nós entendemos hoje, né? Sua música se tornou conhecida como o gradual, um livro dividido em ordinários, elementos que se mantêm iguais toda semana, e próprio as partes que são específicas da época do dia no calendário da igreja. O ordinário da missa tem 5 partes. A primeira, Kyrie eleison, Senhor tem de piedade de nós, é um texto antigo em grego, a língua dos serviços romanos até cerca do século IV, né, depois de Cristo. A segunda, Glória in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas, né, foi introduzida no século VII. A terceira, o Credo, eu creio, né, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, foi adotada em 1014, embora se acredite date do século IV. E a quarta, os Sanctus, né, Santo, 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 Senhor Deus das alturas, né, o sagrado, enraizada na liturgia judaica, 3 vezes santo, tornou-se parte do rito católico antes das reformas do Papa Gregório I, ou Gregório Magno. A quinta sessão, Agnus Dei, do Cordeiro de Deus, né, Cordeiro de Deus que traz o pecado do mundo, tem de piedade de nós, né, foi acrescentada à missa romana a partir de um rito sírio no século VII. O ritual da missa se baseia na última ceia de Cristo e seus discípulos, aqui em detalhe de manuscrito do século VI. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, vivos, e até a próxima.